na esperança de um mundo melhor, é que sou ceareiro do bem, semeando com o Mestre Jesus, semente de paz e de luz, pois na certeza, Senhor, de que estás junto a mim, e de cultivar as flores deste teu jardim, na certeza, Senhor, de que estás junto a mim, e de cultivar as flores deste teu jardim. 3 de abril de 1923. 3 de abril de 2019. Centro Espírita Trabalhadores de Jesus. 96 anos de fundação. Parabéns, CTJ. Parabéns, Trabalhadores de Jesus. No dia 3 de abril de 1923, na cidade de Cabo Frio, Joaquim Carvalho de Santana, Antônio de Oliveira Gama, José Cupertino Santana, Pedro Guedes Alconforado e José Moreira de Loyola reuniram-se numa casa que, segundo contam, apresentava-se em mau estado e conduziram assim a primeira reunião espírita. Estava então fundado o Centro Espírita Trabalhadores de Jesus. E a luta estava só começando. Este templo de amor e de paz, que ao despertar de um novo homem nos induz, te conclama, irmão, de última hora, a ingressar nesta seara de luz. Te conclama, irmão, de última hora é agora, a ser mais um dos trabalhadores de Jesus. Você anda procurando óculos de qualidade, estilo e preço baixo? A loja certa para você chegou em Cabo Frio. Óticas Triunfo. Venha conhecer os melhores produtos do mercado. Preços imbatíveis e um atendimento nota 10. Agende seu exame de vista com a gente. Pagamento facilitado. Óticas Triunfo. Veja o melhor da vida. Boa noite, meus queridos amigos, irmãos, mais uma vez com o nosso programa. E depois desse dilúvio, né, que aconteceu em Cabo Frio, na região dos Lagos, né, conseguimos sair de casa. Eu fiquei sexta e sábado dentro de casa, porque eu não consegui sair de casa, porque eu estava ilhado. Mas graças a Deus a chuva deu uma paradinha e causou muitos transtornos na nossa cidade. E ainda está, né? Ainda tem muita coisa ainda, muitas famílias aí com muitos problemas, casas que foram invadidas. Então a gente tem acompanhado e realmente perderam muita coisa, viu? Foi um problema de sério que aconteceu na nossa cidade, está acontecendo ainda, e a gente está tentando ajudar de alguma maneira, fazendo nosso trabalho lá, junto com aquele que eu sou o presidente da Associação de Moradores, né, do bairro, Jardim Esperança. Estamos fazendo um trabalho lá de arrecadação de alimentos, de roupas, para poder doar para essas famílias, porque foi muito ruim mesmo. Então, aí do Jardim Esperança, que também assiste nosso programa, puder ajudar, procurar a gente lá na associação, para que a gente possa, né, ajudar a minorar um pouco, né, o sofrimento dessas famílias, que realmente foi muito complicado. Hoje nós estamos recebendo aqui no nosso programa meu querido amigo João Carvalho Neto, lá de Saquarema, lá da UCEAV. Há muito tempo que você não vem aqui, né, João? Acho
que Já sim. tem... ano passado você veio, não veio? Acho que você veio. Acho que sim. É. Mas que bom que você está aqui com a gente Bom, hoje. fico feliz É um prazer também. recebê-lo aqui mais uma vez. Prazer é nosso. E o tema que ele trouxe para a gente é poder de decidir e karma. Vamos conversar, bater um papo, entender um pouquinho sobre isso, né? É o tal do livre-arbítrio, né? Esse livre-arbítrio é uma coisa séria. A gente fala assim, livre-arbítrio, mas livre-arbítrio tem seus limites, né? Tem. Semana que vem nós vamos receber aqui minha querida amiga Eulália, lá do Centro Espírita Amor e Caridade. Ela vai falar sobre a parábola do joio e do trigo. Também um tema bacana do Evangelho, né? Falar de Evangelho, falar da doutrina espírita é muito bom. E ontem eu tive a oportunidade de ir ao cinema assistir o filme, né, do Kardec, que está passando aqui no... Foi muito bom o filme. Eu não vi não, foi bom. Foi muito bom, dá realmente assim uma visão legal. Nós já conhecemos, né, a gente sabe, mas tem muitos detalhes aí que a gente realmente passa e que mostram a dificuldade que Kardec teve, né, para fazer a codificação. Foi muito, olha, ele sofreu muito, viu? E aí é só dar umas pinceladas do sofrimento que ele passou ali perante a igreja, né, a própria ciência, né, os cientistas da época que passou e foi muito perseverante. Com certeza. E conseguiu, né? Então, e também para aquelas pessoas que não sabem, que não conhecem o Espiritismo, acham que o Espiritismo é coisa do Brasil, que é coisa, né, que é coisa de Umbanda, Candomblé, aí mistura tudo, né? Não sabe que a origem da doutrina espírita foi na França, em Paris. Então, dá Eu até conversei com a minha esposa entendimento, isso, né? Eu não vi o filme, mas eu imagino que deva mostrar a metodologia que ele usou para construir, né? Então, para quem não conhece, é uma e vê que foi lá em Paris, É. lá na França, bem longe do Brasil, né? Então, porque as pessoas entenderem realmente o que é espiritismo, o que é doutrina espírita, o que é Umbanda, o que é Candomblé, nessas religiões brasileiras, né? Que as pessoas confundem muito, botam tudo no mesmo pacote. Não foi algo inventado, foi fruto de uma pesquisa, né? Sim. Com uma metodologia científica muito séria. Sim, foi. Interessante. E ele não acreditava. Ele mesmo não acreditava. Acreditava. E tem esse episódio, todos os amigos dele chamando ele e não quer nem saber disso. Até que ele se rendeu, né, a coisa, viu que realmente tinha alguma coisa por trás, uma inteligência. Aí foi que ele começou a pesquisar. Foi muito legal. Então, nós vamos falar então aqui das palestras que vão acontecer, né, esta semana aqui na nossa cidade de Cabo Frio. Lá no Ceareiros do Bem, quinta-feira agora às 8 horas, nós vamos receber meu querido amigo Roberto Negrão, lá do Centro Espírita Leão Denis. Ele vai falar sobre o reino de Deus. Na Casa René Peça, daqui a pouco, às 8 horas, meu querido amigo Marcelo Turra. Você conhece esse moço, João? Vai fazer a palestra aqui na Casa René Peça. Vai falar sobre prece e pensamento. No Amor e Caridade, sexta-feira agora, dia 24, às 8 horas, a questão de Pôncio Pilatos, com Fernanda Dias. Você conhece essa moça, Fernanda Dias? Também lá do Ceareiros do Bem, vai estar no Amor e Caridade. Dia 26, domingo, 10 horas da manhã, Influência dos Espíritos em Nossos Pensamentos, com a Cristina Ramos, lá também do Centro Espírita Leão Denis. E dia 27, semana que vem, segunda-feira, às 17 horas, Evangelho, Esperança e Liberdade, com a Horaci, minha querida amiga Horaci Correia. A Amber Lagos, né, que é a Associação Médica Espírita aqui da região dos Lagos, convida para a sua palestra mensal, que vai ser dia 2 de junho, que é o domingo, às 18 horas, lá no Centro Espírita Leão Denis, aí na rua Piracicaba, número 1. O porquê das deficiências físicas e mentais, com meu querido amigo Sérgio Menezes, doutor Sérgio Menezes, sempre vem aqui também com a gente no nosso programa. E no Trabalhador de Jesus, quarta-feira agora às 8 horas, dia 22, Indissolubilidade do Casamento. Vai ser com meu querido amigo Marcelo Turra. E domingo, dia 26 agora às 18 horas, Ter religião ou ser religioso, com Fernanda Dias. Então, só amigos nossos aí fazendo as palestras aqui da nossa casa, das nossas casas, só temas interessantes, importantes para todos nós. Nós vamos passar um apoio cultural rapidinho, já voltamos já para começarmos a conversar com o João sobre poder de decidir e karma. Vamos entender o que é isso.
Na esperança de um mundo melhor, é que sou ceareiro do bem, semeando com o Mestre Jesus, semente de paz e de luz, pois na certeza, Senhor, de que estás junto a mim, e de cultivar as flores deste teu jardim, na certeza, Senhor, de que estás junto a mim, e de cultivar as flores deste teu jardim. De abril de 1923, 3 de abril de 2019, Centro Espírita Trabalhadores de Jesus, 96 anos de fundação. Parabéns, CTJ. Parabéns, trabalhadores de Jesus. No dia 3 de abril de 1923, na cidade de Cabo Frio, Joaquim Carvalho de Santana, Antônio de Oliveira Gama, José Cupertino Santana, Pedro Guedes Alconforado e José Moreira de Loyola reuniram-se numa casa que, segundo contam, apresentava-se em mau estado e conduziram assim a primeira reunião espírita. Estava então fundado o Centro Espírita Trabalhadores de Jesus e a luta estava só começando. Que ao despertar de um novo homem nos induz, te conclama, irmão, de última hora, a ingressar nesta seara de luz. Te conclama, irmão, de última hora, é agora, a ser mais um dos trabalhadores de Jesus. Você anda procurando óculos de qualidade, estilo e preço baixo? A loja certa para você chegou em Cabo Frio. Óticas Triunfo. Venha conhecer os melhores produtos do mercado. Preços imbatíveis e um atendimento nota 10. Agende seu exame de vista com a gente. Pagamento facilitado. Óticas Triunfo. Veja o melhor da vida. Na esperança de um mundo melhor, é que sou ceareiro do bem, semeando com o Mestre Jesus, semente de paz e de luz, pois na certeza, Senhor, de que estás junto a mim, e de cultivar as flores deste teu jardim, na certeza, Senhor, de que estás junto a mim, e de cultivar as flores deste teu jardim. De abril de 1923, 3 de abril de 2019, Centro Espírita Trabalhadores de Jesus, 96 anos de fundação. Parabéns, CTJ. Parabéns, trabalhadores de Jesus. No dia 3 de abril de 1923, na cidade de Cabo Frio, Joaquim Carvalho de Santana, Antônio de Oliveira Gama, José Cupertino Santana, Pedro Guedes Alconforado e José Moreira de Loyola reuniram-se numa casa que, segundo contam, apresentava-se em mau estado e conduziram assim a primeira reunião espírita. Estava então fundado o Centro Espírita Trabalhadores de Jesus e a luta estava só começando. Este templo de amor e de
de paz que ao despertar de um novo homem nos induz. Te conclama, irmão, de última hora, a ingressar nesta seara de luz. Te conclama, irmão, de última hora é agora, a ser mais um dos trabalhadores de Jesus. Você anda procurando óculos de qualidade, estilo e preço baixo? A loja certa para você chegou em Cabo Frio. Óticas Triunfo. Venha conhecer os melhores produtos do mercado. Preços imbatíveis e um atendimento nota 10. Agende seu exame de vista com a gente. Pagamento facilitado. Óticas Triunfo. Veja o melhor da vida. Ok, voltamos do nosso apoio cultural. Nós vamos pedir agora, então, meu querido amigo João, que faça oração para todos nós. Pedir aos nossos amigos espirituais, os responsáveis pelo nosso programa, a equipe espiritual, para que possa nos intuir, nos envolver, para que a gente possa fazer um programa que consiga tirar o máximo, né, de dúvida das pessoas. E caso você tenha uma dúvida, nós estamos aqui com o WhatsApp 999-691632. Você pode mandar um WhatsApp aqui com a pergunta que o João responde com todo carinho e amor. Hoje nós não estamos fazendo pelo Facebook, porque nós estamos sem internet, por causa dessas chuvas aí em Cabo Frio. Estamos sem internet aqui na TV desde quinta-feira, então nós não estamos fazendo pelo Facebook. Mas vai estar no Facebook, assim que a internet voltar, vai ser colocado no Facebook e daqui uns 2, 3 dias também vai estar no YouTube. E vai ter também, né, já estava esquecendo de falar, hoje ainda eu vou... esse programa vai ser retransmitido às 21 horas, 9 horas da noite, lá na TV Regeneração. Não é só você entrar a vida para as pessoas que não assistiram, pode entrar no site www.regeneracal.org.br e você assiste o programa lá, que eu vou colocar 9 horas da noite, estará lá. www.tv Regeneracal, né? Isso. É porque você falou só Regeneracal. Não, tvregeneracal.org.br. Entendeu? É tudo sem acento, não tem tio, não tem C cedilha, não tem nada. E aí você, 9 horas, a vida pessoal lá para botar lá, entrar no site da TV Regeneração, que que vão assistir o programa de hoje aqui com o meu querido amigo João Carvalho. Então, fazer a nossa prece agora junto com o João. Bem, cada um de nós aí onde estivermos, ligados aqui nesse programa, vamos formar uma grande sintonia, uma sintonia que independe de espaço, de tempo, para que os nossos pensamentos possam comungar de um mesmo ideal, de um mesmo objetivo, e possamos juntos agradecer ao Senhor de nossas vidas, pela oportunidade de estarmos aqui, por esse momento de reflexão, de estudo, de troca de experiências. Agradecer ao Senhor por todas essas oportunidades e que estejamos nessa hora, aqui e aonde todos os nossos telespectadores estiverem, que possamos estar envolvidos nessas vibrações de paz, de harmonia, que as nossas antenas espirituais possam nos conectar, para que possamos crescer juntos, aprender juntos, nos tornarmos pessoas melhores juntos. Que o Senhor de nossas vidas nos abençoe a todos nós, agora e sempre. Ok, então vamos começar a trabalhar. Então, o nosso tema hoje é poder decidir e karma. Né? Uhum. Muita gente fala karma,
E sabe que essa não é uma palavra, né? Não é de origem nossa aqui. Eu queria que você falasse para a gente o que é karma e tem pessoas também que falam em dharma. Quer saber se existe alguma diferença sobre karma e dharma? E o que é isso aí? Explica para a gente que o nosso público quer saber. Então, primeiro dar boa noite aí aos amigos, telespectadores, todos aqueles que estão ligados no programa Espiritismo em Foco, aqui na Jovem TV, né? Fazer uma ressalva especial. Tenho certeza que tem muitos conhecidos meus que eu fiz a divulgação, que nem são necessariamente espíritas, mas são simpatizantes, que estão aí nos assistindo, nos vendo. E nós vamos estar aqui trazendo algumas reflexões aí à luz da doutrina espírita, à luz também de algumas referências psicológicas, espirituais. Vamos tentar aí clarear um pouco essas questões que são muito significativas, sabe, Renato? Porque, na verdade, dentro da própria doutrina espírita, nós não temos, assim, obras específicas que tratem do assunto. Nós temos muito André Luiz, ao longo das suas obras, fazendo abordagens sobre casos, sobre situações, mas nós não temos, assim, salvo melhor informação aí, um livro que trate desse assunto da lei de causa e efeito, ou da lei do karma, que trate disso no sentido de estabelecer realmente um conteúdo filosófico, que a gente pudesse entender isso melhor, né? Então, a gente fala na lei do karma, até porque essa terminologia é mais antiga e mais simples. Dentro da doutrina espírita, a gente tem se referido mais à lei de causa e efeito, né? Mas acho que vamos falar da palavra karma aí, porque acho que flui melhor. A ideia do karma, eu sempre tenho dito isso, né? Ela, antes mesmo de ser elaborada a nível de um conceito, ela já existia dentro do imaginário humano, porque ela já foi vivida de alguma forma dentro do próprio reino animal. Quando as individualidades estavam vivendo essa experiência no reino animal, de onde todos nós viemos, né? Claro que sem um raciocínio lógico, dentro daquele pensamento instintivo animal, mas de alguma forma já havia ali um exercício de correlacionar a ação com reação. Então, por exemplo, se eu saio de dia, eu posso ser caçado. Se eu vou num lugar onde tem animais mais agressivos, eu posso ser comido. Então, os animais, claro que eles não pensavam isso, mas instintivamente eles já estavam desenvolvendo ali um imaginário de que determinados comportamentos geram reações que podem ser perigosas, danosas ou não. Isso é. Então, o ser humano, né, essa individualidade que já estagiava ali no reino animal, como animal, claro, quando ele vai ascendendo pelos processos evolutivos à condição de ser humano, ele já encarna, ele já passa a viver essas experiências com esse imaginário, com essa predisposição, com essa abertura para entrar em contato com essa lei. Certo. E essa lei começa a ser, de alguma forma, estabelecida, criada, elaborada, principalmente com o budismo e com Moisés. Quando Moisés cria a ideia da lei do talião, do dente por dente, olho por olho, ele já está falando ali de uma lei de karma, de uma lei de causa e efeito. Quer dizer, aquilo que você faz, você vai receber de volta. É essa correlação. Apesar de muitas vezes a ideia da lei do karma não ter sido pregada ou apresentada com essa terminologia ou com esse conceito, o seu princípio básico de uma correlação entre aquilo que eu faço, eu recebo de volta, aquilo que eu dou, eu mereço um pagamento específico, já existia no imaginário humano. É verdade. Né? E o budismo veio finalmente estabelecer realmente uma conceituação ali e chamar isso de lei do karma. Alguns autores falam de dharma. Você sabe que o budismo tem mais de 300 seitas diferentes, né? Então, muitos autores, no meu entendimento, a tendência geral é simplesmente olhar como a lei do karma. Aquilo que eu faço, eu recebo de volta, tanto de bom quanto de mal. Certo. Agora, alguns autores trazem essa terminologia do dharma, sendo que o karma seria as coisas ruins que trazem coisas ruins, e o dharma seriam as coisas boas que trazem coisas boas. Enfim, a gente hoje aqui não vai fazer essa divisão, até para não complicar, mas eu acho que o conceito genérico da lei do karma, ele não precisa desse conceito da lei do dharma, não precisa desse acessório, porque a lei do karma em si mesmo, ela insere simplesmente o conceito de tudo aquilo que eu faço, eu recebo de volta. Tá? É a causa e efeito para é a lei de causa e efeito que Kardec, de alguma forma, já estabelece. Jesus vai falar da lei do karma,
Quem fere pela espada perecerá, a cada um segundo as suas dobras, a quem muito foi dado, muito será cobrado. Enfim, princípios que estabelecem justamente essa correlação entre as suas atitudes e as responsabilidades por ela. Então vamos receber de volta tudo o que fizermos aos outros? Com certeza, Marcos, vamos receber de volta. O princípio é como. Dinheiro A também. grande questão é como. Dinheiro. Também, de alguma forma. De alguma forma. Porque existe, assim, uma grande economia no universo, é que a gente pode se referir a essa lei dessa forma. Existe uma grande economia no universo. E essa economia vai fazer com que tudo aquilo que a gente se disponibiliza, a gente receba de volta. Por exemplo, você falou do dinheiro agora. Mas dinheiro como coisa boa, né? Não, com certeza. Porque, quando fala em karma, a gente já pensa logo em coisa ruim. E o dinheiro é a melhor coisa. Então, mas é isso que eu estou querendo já começar a quebrar hoje. Quando a gente falar de karma, vamos estar falando de todo tipo de reação que você recebe em função das suas ações, boas ou ruins. Tá? É sempre um efeito, né? Porque a gente tem feito uma leitura muito pesada da lei do karma, como se fosse realmente só algo punitivo, algo que nos traz dissabores, sofrimentos. E, na verdade, não é nada disso. A lei do karma é uma lei reguladora da vida. É uma lei reguladora da vida. Que provavelmente está presente em todas as instâncias, em todas as possibilidades da vida. Você faz, você recebe. Você faz o mal, recebe dor. Você faz o bem, recebe felicidade. É isso? Com certeza. Mais ou menos assim. De uma forma simplista, a gente pode analisar dessa forma. Com certeza. Eu acho que a gente poderia resumir a lei do karma mais ou menos nessa questão. Só que, como eu falei, a lei do karma ela é muito mais complexa do que a gente possa imaginar. E a gente não tem assim, um trabalho específico que destrinche todas essas possibilidades. Porque você vai ver, vou contar para vocês aqui uma situação, que foi quando me chamou a atenção pela primeira vez que a lei do karma era muito mais complexa do que eu podia imaginar. Porque dentro da doutrina espírita, e eu acredito que dentro da maioria das doutrinas espiritualistas, enfim, das doutrinas que trabalham com essa ideia da lei do causa e efeito, a gente tem uma relação muito direta dessa lei, da lei do karma. Primeiro, uma relação punitiva, achando que a lei do karma é uma lei de punição. E segundo, uma relação direta no sentido de que aquilo exatamente que eu fiz, eu vou exatamente receber. Então, eu acreditava muito nisso, nessa relação direta, né? Até que eu lidei com uma situação, na minha atividade profissional, na clínica, que me chamou a atenção. Isso aí já tem uns 10 anos atrás. Mais ou menos 10 ou até mais, deve ter uns 15 anos atrás, mais ou menos, né? Eu recebi uma paciente, eu com uma consciência espírita muito forte, né? Um embasamento espírita bastante forte, né? Desde muito garoto, estudando, lendo, enfim, escrevendo, fazendo palestra. Então eu tinha assim, uma fundamentação espírita muito forte. E eu estava começando nessa época, foi uns 20 anos atrás talvez, a trabalhar com a terapia regressiva também, que é a terapia de vidas passadas. E essa paciente me procurou com uma depressão muito forte, porque ela havia sido deixada pelo marido. O marido foi embora, separou e ela entrou numa depressão muito profunda. Então nós começamos a trabalhar, geralmente eu uso a estratégia primeiro da psicanálise, tentando entender a história de vida dela, tentando entender como que ela chegou naquela situação, enfim. E ela estava trabalhando e tal, mas sem grandes melhoras, e aí eu propus a ela que a gente começasse a buscar causas em vidas anteriores. E a primeira coisa que eu ingenuamente pensei, como espírita convicto, mas ainda pouco reflexivo, ela deve ter deixado o marido na outra vida, está pagando. A primeira ideia é essa. A primeira ideia foi essa. Fiz a primeira regressão, o marido tinha deixado, o mesmo marido tinha deixado ela em outra vida e ela tinha sucumbido e tinha se suicidado. Fizemos uma outra vida, o marido tinha ido para a guerra e nunca voltou e ela se largou num quarto e definhou lá até morrer. Fizemos uma outra vida, o marido tinha ido para a guerra também em épocas muito remotas, talvez Grécia, Roma antiga, e nunca mais voltou. E ela também entrou no estado de loucura, se tornou catatônica e praticamente desistiu da vida. E aí eu comecei a perguntar, mas aonde que ela deixou o marido? Na verdade, ela nunca tinha deixado o marido. O problema dela é que ela não conseguia viver sem o marido. A vida estava cobrando dela, a lei do karma não estava punindo ela por algum erro que ela tenha cometido, talvez, assim, se a gente pudesse entender assim. A lei do karma estava cobrando dela que ela aprendesse a viver sem o marido. E ela não conseguia, porque já era a quarta encarnação dela. Totalmente. Oi? Era dependente dele? Não foi o mesmo marido todas as vezes, não. Só na primeira sim, mas vida que a gente viu. Na outra foram outras situações. Da figura do marido é que ela não conseguia. Não conseguia, entendeu?
O que a lei do karma estava querendo fazer era justamente ajudá-la a aprender a ganhar um nível de maturidade, de autossuficiência emocional, para superar uma situação de perda e solidão como essa. Que é interessante. Foi muito, isso aí abalou muito, e eu comecei a ter um outro olhar e começar a querer entender essa questão de uma maneira mais profunda. E aí eu comecei a ver que, na verdade, a lei do karma tem múltiplos aspectos. Na verdade, né, o Renato e Marcos, lá no Livro dos Espíritos, tem algumas questões que têm relação com isso, que estão espalhadas pelo livro. Uma delas, por exemplo, fala da aplicação das leis da vida nos diversos mundos. E os Espíritos vão dizer que as aplicações, apesar das leis serem as mesmas, elas se aplicam de forma diferenciada nos diversos mundos, de acordo com o nível de evolução de cada mundo. Sim. Ora, então a gente poderia reportar essa lei para o próprio indivíduo. Se a lei se aplica, se as leis da vida se aplicam diferentemente nos mundos, de acordo com o nível de evolução de cada mundo, ela, obviamente, tem que se aplicar diferentemente aos seres humanos, de acordo com o nível de evolução de cada ser humano. É a mesma lei, mas o processo de vivência dessa lei vai ser variável nas suas perspectivas, nas suas nuances, dependendo do nível de maturidade de cada ser humano. Então, em alguns momentos, a lei do karma pode ser realmente punitiva, em alguns momentos, talvez sim, no sentido de corrigir. Na maioria das vezes, ela é o quê? Ela é educativa. Ela tenta levar a pessoa a reviver situações nas quais ela não agiu de uma forma adequada, de uma forma saudável, e ela precisa refazer aquela experiência no sentido de construir uma postura mais saudável diante da vida. Mas aí você pode me perguntar, mas o que é agir certo e errado diante da vida, né? E aí tem aquela célebre frase, faz aos outros aquilo que querias que os outros te fizessem, essa é a regra. E se quando você faz aos outros aquilo que você quer que o outro te faça, e se você está em paz com isso, você está fazendo a coisa certa. Né? Não tem um código de moral que vai dizer. Claro que os evangelhos de Jesus são uma grande referência, mas a gente não pode deixar de levar em consideração que os evangelhos de Jesus não se restringem aos 4 evangelhos, né? São quase 40 evangelhos escritos e só 4 aproveitados. A gente tem que levar em consideração que eles foram escritos e depois traduzidos muitas vezes. Então tem alguns detalhezinhos ali que precisam e podem ser realmente repensados, mas a gente não vai entrar nessa questão agora aqui, né? Eu estou numa dúvida aqui. Fala, vamos lá. O cabelo está até ficando branco. É porque você ainda tem cabelo, eu não corro mais esse risco. Você e o Renato são a maioria tá raro, tá raro. Cabelos raros. Um pouco que tem tão brancos. Meu cabelo tá ficando branco aqui, eu pensando aqui numa coisa. Se a lei do karma nos devolve aquilo que a gente faz de errado para os outros... Ou certo também, né? Ou certo. Ou certo também, né? Aí eu fiquei imaginando aqui, quem é que vai aplicar essa lei do karma em mim, em você, no Renato? Existe alguém, um Deus, ou que vai fazer com que eu sofra as consequências daquilo que eu fiz de errado? Então, né, Renato, é uma pergunta importante também, né? E complexa de ser respondida, né? É claro que por trás de tudo tem essa figura de Deus. E eu gosto, às vezes, de falar mais de Deus sobre a ótica do poder criador da vida, né? Porque Deus já foi aí, explicado e apresentado de várias formas possíveis, né? Kardec vai dizer que a inteligência suprema é a causa primária de todas as coisas, com certeza. Me parece a definição mais suave, mais impessoal que a gente possa ter de Deus. Eu chamo ele, então, do poder criador da vida, né? Então, por trás de todas as possibilidades de coisas que acontecem na vida, está o poder criador da vida. Por trás, porque tudo se originou dele, tudo emana dele, nas diversas formas em que isso vai se manifestar. Eu sempre digo isso, né? A gente não tem como fugir disso, porque uma causa primária existe. Claro que não é um velhinho de barba que está lá, nem é uma personificação humana no sentido emocional, psicológico, né? Porque a gente abandonou a ideia do Deus antropomórfico, né? Mas muitas vezes as pessoas ainda têm a ideia de um Deus psicomórfico. O que é o Deus psicomórfico? É o Deus que tem as emoções humanas. É o Deus que é bom, o Deus que castiga, o Deus que faz vinga. Isso, que faz aquilo. Na verdade, isso são emoções humanas que a gente projeta nessa figura maior de Deus, não é? É verdade. Né? Com certeza. Mas, então, Deus está por trás de tudo isso aí. Mas o que vai gerir realmente, né, a aplicabilidade da lei do karma é um fenômeno que a gente chama de sincronicidade. Que o Carl Gustav Jung estudou muito isso,
A Joana de Ângeles diz, segundo Divaldo, Divaldo diz que a Joana de Ângeles tem no Jung um mentor dela, que estudou com Jung durante mais de 10 anos para conseguir trazer a obra psicológica dela. E o Jung trabalha muito com a ideia da sincronicidade, que é justamente essa inter-relação de tudo. A ideia da sincronicidade está muito ligada também à teoria sistêmica, que estabelece que tudo no universo está mergulhado dentro de um sistema que é único. Seria uma visão quântica de Deus, vamos chamar assim, que eles chamam de campo. Né? E dentro desse campo tudo está correlacionado, tudo. Tem até um poema do Peter Thompson, se não me engano em inglês, que ele fala assim, vê se eu vou me lembrar agora aqui que eu não pensei ali. Ele fala assim, teus olhos finalmente descobrirão que todas as coisas daqui e do além, por imortal poder, escondidamente tão ligadas estarão, que não poderás tocar uma flor sem que faças uma estrela tremer. E isso é uma verdade, porque tudo está interligado. Então, a lei da sincronicidade, ela se baseia nessa ideia sistêmica, de que tudo está interligado. Então, qualquer ação que você faça, tanto boa, ruim, dentro de um padrão ético mais correto ou de um padrão ético mais errado, enfim, ela estabelece um movimento que vai interagir com o universo à sua volta, que vai interagir com as pessoas à sua volta, que vai interagir com o seu próprio campo psicológico, com o seu próprio campo espiritual, que vai interagir com a sua energia e que vai criar uma predisposição para que você caminhe na direção dessa ação que você tomou, dessa escolha que você fez, desse pensamento que você fez. Então, qualquer coisa que você faça, qualquer coisa que você pense, qualquer coisa que você sinta, qualquer emoção que você cultive, ela está gerando em você um campo que, pela lei da sincronicidade, vai se associar a outros campos similares, e a lei de causa e efeito vai fazer com que nessa associação você vai receber de volta aquilo que você enviou. Isso aí não está inserido que a doutrina espírita fala no fluido kármico universal? Nós estamos inseridos nisso aí? Seria. Sintonia. Se bem que o fluido kármico universal, ele tem mais uma visão mais da matéria, né? Da formação da matéria. Mas está né? tudo incluído. Isso seria até mais um pouco do que isso, né? O campo aí seria, Você está tratando na de visão sintonia, quântica, sintonia. Na visão quântica, o campo, na visão quântica, tá? O campo seria Deus. O fluido kármico ele seria mais o elemento primordial de toda a criação do universo, né? Mais da questão mais material. Mas está tudo inserido. Com certeza. Está tudo inserido aí dentro. Tudo aí, né? Então, é por isso que existe. O pensamento, tudo, você é tudo através do fluido kármico universal. Com certeza. Está fluindo através daí. Tem tudo isso aí, toda essa sincronicidade que você falou aí, está gerando o quê? Aqui e agora. Eu estou aqui. Com Nós certeza. estamos mergulhados. Com certeza. Dentro. Por isso que eu estou aqui, eu penso aqui, eu atinjo lá no Japão. E pela lei da sintonia, você vai se ligar a pensamentos afins. Isso aí. Então, se você tem atitudes violentas, você vai receber violência de volta. Por quê? Porque um velhinho vai estar lá em cima dizendo, olha, manda um violento lá para ele pagar. Não é isso. Uma consequência. É porque você vai se associar com pensamentos, com formas de pensamento, com pessoas, com ambientes ligados a isso, e inevitavelmente, em algum momento, você vai cruzar com a própria violência que você gerou. Sim, mas aí entra os espíritos aí. Claro, que são também uma força do nuvem de universo. testemunhas que estão aí do teu lado São também. também uma força do universo. Eles são também um elemento desse universo, E né? influem elemento, mesmo, né? né? E os espíritos dizem que eles influem e muito, né? Sobre os nossos atos, muito Pois mais é. do que supõe. Muita gente pensa, nem imagina, né? Com certeza. Você sabe que eu dei uma explicação, você deu uma explicação bem difícil de entender. Mas essa questão é complicada. Eu vim Aí pensando, tomara que eu consiga ser claro lá. Eu dei a mesma explicação para uma pessoa uns 4 anos atrás, essa mesma explicação da seguinte forma. Você, com seus pensamentos, suas atitudes, suas emoções, seu linguajar, a forma de você agir, você gera um campo magnético. Um rádio, você sintoniza a 97,5, a 102,3, você muda a sintonia do rádio. Vamos supor que esse campo energético seu tem uma determinada sintonia. Vamos supor de 0 a 100, você gire, está na sua sintonia 60. Você quer aumentar? Faça boas ações, bons pensamentos. Aí você aumenta a sintonia, atrai por sintonia coisas boas. Aí você começa a falar bobagem, sentir ódio, sentir isso, baixa de 60 para 40. Vai atrair coisa ruim com sintonia baixa. Que estão ali naquela faixa. Que estão naquela faixa. Vibrando igual aí a você. Aí a pessoa entendeu. Mas é isso que você está falando. Então nós temos que elevar a nossa sintonia. Como? Modificando-se. Jogando fora... Pessoas de bem,
Que Ser uma Jesus pessoa de falou. bem, Com praticar o certeza. bem, aquilo que você falou, fazer ao próximo, que nós gostaríamos que eles nos fizessem. Mas você sabe, Marcos, aí... perdoando. Então, mas aí a gente... Aí vai entra- altera um pouco, Vamos assim. lá, vamos fluir, vamos fluir no seu pensamento. Vamos fluir no seu pensamento. Depois a gente volta aqui para... Vamos fluir no seu pensamento. Por quê? Porque às vezes algumas pessoas se iludem contra isso, com isso. E a gente vê isso dentro dos próprios movimentos religiosos. Tá? Porque o que a lei da sintonia rege é a essência que você traz dentro de você. Tá? Sim. Não existe assim um atestado, um currículo que você vai apresentar para dizer, olha, eu mereço agora receber isso. Não é isso. Então tem muita gente que até faz coisas boas, mas que não tem, na verdade, dentro de si uma motivação tão boa assim. E ela às vezes vai É uma motivação surpreender. egoística. Às vezes é uma motivação egoística, Vai com interesse. vaidosa, interesse, entendeu? Às vezes até faz umas coisas boas de um lado, mas de outro lado é meio descuidada com as coisas que faz, por exemplo, com o falar. A né, que é uma sintonia coisa não muito altera comum. para cima. Então não é tanto a ação. É claro que a ação vai ser muito reflexo. Mas é a parte interior. É a parte É o interior. sentimento. É o sentimento, né? É isso que vai ditar a sua sincronicidade. Eu tenho dito isso para as pessoas. Às vezes as pessoas dizem, eu estou sofrendo, tomara que eu morra logo para chegar no mundo espiritual. Eu digo, não faça isso. Que vai chegar lá pior do que estava aqui. Vai continuar sofrendo. Vai continuar sofrendo. Vai mudar nada. Porque não tem milagre de despertar ninguém no vira mundo santo quando espiritual. chega do lado de lá. Ninguém vira. A sua emoção vai dizer exatamente para o lugar que você vai. Não vai ter lá, São Pedro não vai estar lá dizendo, você vai para o umbral, você vai para nosso lar. Não vai ter, não. Não vai ter isso. Vai ser a sua própria essência que vai direcionar. E veja que no mundo espiritual, por conta de não haver essa materialidade do corpo físico, e que ela contém um pouquinho essa manifestação, no mundo espiritual a energia é muito plástica. Então a ação do seu pensamento ela é muito imediata em cima de você. Ela vai ditar imediatamente manifestações na sua estrutura física, vai ditar imediatamente manifestações nos lugares para onde você vai ser atraído. Então, é pior. É melhor chegar lá já bem do que achar que vai sair daqui mal para melhorar lá. Com certeza. É melhor chegar já bem. Com certeza. Se eu for para o centro espírita toda quinta-feira, rezar lá, fazer minhas preces, Tomar um água passe. fluidificada, tomar um passe, eu tenho meu lugarzinho garantido? Não tem não tem carteirinha, não dá para dar carteirada lá. Se eu não, rezar Marcos. todo dia. Olha, se você rezar com emoção, com sentimento, com força, Alivia bastante. talvez você vai criando uma conexão que te ajude a amadurecer espiritualmente. E se você for no centro espírita, ou qualquer religião, também você vai amadurecendo. O problema é se você realmente está fazendo esse movimento. Tem que ter essa consciência de que existe um movimento acontecendo dentro de você. Porque se o movimento for só externo, de ações externas, isso não vai ter grande É o significado. que a não. doutrina fala da reforma íntima. Justamente, da transformação mudança. interior. Você tem que mudar. Senão não adianta nada. Com certeza. Agora, tem uma Minha questão... avó, Ah, minha fala. avó desencarnou com 99 anos. Ah, Ela ficou viúva com 30 e passou os outros 60 viúva. Todos os dias ela rezando um terço. Adiantou alguma coisa? depende de como ela resolve Depende esse terço, né? dentro- Então, tava dentro não é a dela. quantidade de... Não é. Não é o sentimento É o dela. sentimento, Você é uma a pessoa emoção. boa. Não, não estou entrando no mérito se ela era boa, não. Estou Sim. perguntando se é Não, esse- eficaz a quantidade de reza Não, que ela fez. isso é um ato Não, mecânico. Sim, não é necessariamente essa a questão. Né? Poderia ser uma vez só- por semana, né? Poderia, dependendo Pode até do ser, quanto. depende do sentimento que está Depende do falando sentimento. ali. Né? Se ela A parte faz todo interior dia. da pessoa. Com certeza. Agora, tem muitas nuances nisso aí, né? Tem muitas Isso nuances. é cada caso é um caso. Com certeza. Não é matemática. Não, a e aí gente- eu comecei 2 a e 2 são perceber, 4. nessa história, né? Que a lei, na verdade, né, Ô, a João, você está me terapia... desviando do caminho do nosso itinerário do programa. Não, tá bom, Tá vamos ótimo. deixar fluir. Tá ótimo o bate-papo. Na verdade, né, a terapia de vidas passadas, ela trouxe um laboratório muito interessante. Esse dia até estava pensando, estava conversando com a minha esposa sobre o filme do Kardec, que eu não vi ainda, mas a gente vai ver. E eu estava falando, se Kardec fosse vivo hoje, ele estava estudando terapia de vidas passadas. Mas com certeza. Porque é um laboratório muito rico para a gente acessar e fazer algumas comparações do que aconteceu, do que está acontecendo, do desdobramento de situações traumáticas do passado e como que elas evoluíram para o presente. Então, uma coisa que a gente tem observado muito, por conta dessa experiência com terapia de vidas passadas, é que nem sempre esse retorno kármico se dá objetivamente em função daquilo que você fez no passado. O que eu quero dizer com isso? Não quer dizer que se você quebrou uma perna no passado de alguém, alguém vai te quebrar uma perna
não quer dizer necessariamente que se você der um tiro no passado, alguém vai te dar um tiro nessa vida agora. Com certeza. E não existe essa objetividade, ainda que isso possa até acontecer. E aí eu comecei a pensar, o que faz, não é, com que para algumas pessoas essa relação seja muito direta e objetiva, não é? A pessoa, sei lá, cortou a cabeça de alguém numa outra vida e morre aí decepado, com a cabeça decepada num acidente. Isso acontece, né? Relações diretas. O que faz que algumas relações sejam muito diretas, objetivas, e outras não sejam tão diretas, sejam mais subjetivas, né? Essa é uma pergunta que começou a bater na minha cabeça quando eu comecei a estudar e aprofundar essa questão. E aí eu comecei a perceber o seguinte, tem até uma frase aqui do Emmanuel, no livro Consolador, que vocês me permitam ler, até para fundamentar aqui a minha defesa. Lá no livro Consolador, do Emmanuel, questão 132, agora estou na dúvida se é questão 132 ou se é página 132, mas é alguma coisa 132. O Emmanuel fala o seguinte, o determinismo e o livre-arbítrio coexistem na vida, entrosando-se na estrada dos destinos para elevação e redenção dos homens. O primeiro, quer dizer, o determinismo, é absoluto nas mais baixas camadas evolutivas. E o segundo, o livre-arbítrio, amplia-se com os valores da educação e da experiência. Então, o que eu comecei a perceber? Quando o ser humano é mais primitivo, que ele tem pouca elaboração mental, que ele não tem tantas representações mentais, porque as representações mentais, eu sei que eu estou entrando numa questão meio complexa, tá? Mas eu complico um pouco mesmo, mas eu acho que alguém tem que complicar de uma vez ou outra. Alguém tem que complicar. Não, mas tá dando para... Então, quando o ser humano vai avançando, quanto mais ele se apropria de informações, mais ele vai criando representações psíquicas. Sim. Quanto mais primitivo ele é, mais instintivo ele é. Sim. Então, quanto mais primitivo é um ser humano, quanto menos representações psíquicas ele tem, quanto menos racional ele é, quanto menos capacidade de elaboração ele tem, mais direto e objetivo a lei de causa e efeito. Matou, acaba morrendo na outra vida da mesma forma. Na medida em que ele vai amadurecendo e vai criando mais representações psíquicas, aquele mesmo ato que ele cometeu, ainda que possa ser um ato equivocado, mas esse ato é marcado por pensamentos, por ideias, por emoções, por muitas questões que estão ligadas a esse pensamento. Então, às vezes, o retorno desse ato que ele cometeu não vai ser necessariamente igual ao ato, mas vai ter uma correspondência com os pensamentos, com as ações, com as emoções que alimentaram aquele ato. Então, ele, por exemplo, ele pode ter matado uma pessoa numa outra vida, uma pessoa que já esteja num nível mais elaborado, e nessa vida ele não vai morrer, mas vai passar um grande revés e vai perder tudo, para sentir o que é perder, e depois viver aquela emoção da perda. Ou seja, cada caso é um caso, né? Cada caso é um caso. Eu li num livro espírita uma situação em que um cidadão pegou uma tuberculose no trabalho, em função lá, o pulmão dele ficou com problema lá, indústria química, um negócio lá. Ele pegou um negócio no pulmão e sofreu muito até desencarnar por causa disso. E ele, depois, numa reunião mediúnica, ele falou que ele tinha matado um cara, a facada, e perfurou o pulmão e o cara morreu por causa disso. Então ele ficou com esse pensamento, né, essa lembrança, e ele veio e sofreu as consequências no pulmão dele. Mas ele não foi atingido por um tiro, uma facada. Foi uma ferida psíquica. Foi uma ferida psíquica. Com certeza. Sim, mas de qualquer forma ele sofreu por aquele mas ato não da forma direta, como você colocou. Não da forma direta. Não foi, porque ele já tem mais representações psíquicas. Então, o que acontece num caso como esse, por exemplo, né? A emoção dele, né? Como não foi um ato tão pensado, como foi um ato pensado, a emoção dele cria uma energia que fere a estrutura psíquica dele mais do que um ser mais primitivo que não pensou tanto, que de repente sentiu uma raiva e matou o outro. Ele não, ele pensou, o pensamento dele, a motivação dele, a emoção dele, mais evoluído a culpa dele... Quanto mais evoluído, mais subjetivo vai ser o retorno. Ele vai acontecer, mas vai ser muito mais subjetivo. Então, essa emoção feriu o perispírito dele. Esse ferimento é que tornou ele predisposto a manifestar essa energia no corpo físico, que na verdade nada mais é do que uma catarse dessa energia. Só a título de exemplo, eu li a respeito de uma moça que nasceu sem deficiência física, sem as mãos, e foi depois, através de um processo, descoberto que ela tinha dado uns tapas no rosto da mãe dela em outra vida. Depois ela, pensando sobre isso, o sentimento que ela tinha de remorso
foi de tal monta que ela veio com a deficiência sem a mão direita que esbofeteou o rosto da Imagino mãe. que ela deve ter ficado prisioneira de uma grande culpa mesmo. Grande né? culpa. Então, Porque é uma Aí coisa entra essa área que você direta. falou aí, né? Porque é justamente. Que aí envolve sentimentos, emoções, mágoas, Remorso, aí entra o arrependimento. E realmente, Com porque é certeza. o indivíduo que já pensa. Com certeza. Então, ele vai passar por uma reação muito mais subjetiva. Agora, Sim, com certeza. a gente tem que tomar um pouco de cuidado para não achar que tudo aquilo que a Tudo gente é passa desse jeito. é lei de causa e efeito, entendeu? Eu sempre digo, né? A lei de causa e efeito tem uma relação direta e indireta. Qual é a relação direta? É com os nossos atos. Qual é a relação indireta da lei de causa e efeito? É o seguinte, eu sou um espírito imperfeito, eu vivo num mundo imperfeito. No mundo imperfeito, acidentes acontecem. Sim. Então, não é porque você foi atropelado e quebrou as duas pernas que você quebrou duas pernas de alguém numa outra vida. Não. Não quer dizer isso. Aliás, até Nossa, trouxe previdência. assim, até para corroborar com isso, Mas né? ele não olhou nem o sinal, né? Foi Não deve nem ter previdente. olhado, né? Realmente é imprevidência. Né? No Livro dos É Espíritos, negligência. olha só o que fala lá no Livro dos Espíritos, questão 883. Kardec pergunta aos Espíritos: certas pessoas escapam a um perigo mortal para cair em outro. Parece que não podem escapar à morte. Há nisso fatalidade? Olha o que os Espíritos respondem. Fatal, no verdadeiro sentido da palavra, só um instante da morte. Quer dizer, só um instante da morte é que é fatal. E olha ainda o que os Espíritos vão dizer. Chegado a este momento, de uma forma ou de outra. Quer dizer, nem a forma como vai morrer é fatal. É Sim. só um momento. A ele não podeis furtar-vos. Então, o que os Espíritos estão dizendo aqui? Que a única fatalidade absoluta que a gente tem é mais ou menos o tempo de vida que a gente vai ter. Isso, mas nem a forma como você vai morrer é um determinismo, né? É algo que está estabelecido de uma forma inexorável, de uma forma que não pode ser mudada. Então, vê se eu entendi. Eu estou encarnado, eu vou desencarnar com 70 anos. Aproximadamente. Não, eu quero desencarnar com 150, mas eu estou dando só um exemplo. Pô, olha só. Tu tá gostando disso aqui. Aqui é bom. Vamos supor que eu venha para 70 anos. Então, o meu tempo aqui seria 70 anos. A forma do desencarne pode ser atropelada de um tiro, de um espirro, um escorregão. Então, pode ser veja morte bem. natural. Uma morte Eu acredito que por conta da lei kármica, da lei de karma, você tem uma predisposição a um determinado tipo de morte. Uma mais violenta, Uma outra mais tranquila. violenta, outra mais natural. Isso eu acredito estar presente. Agora, qual vai ser, não sei. Né? Tem um autor, me lembrei dele agora, mas eu não me lembro o nome dele, lá de São Paulo. Ele escreveu um texto justamente sobre isso, A Hora da Morte. E ele apresenta uma questão, né, de 7 jovens, isso é um fato real, lá na cidade de São Paulo, que foram atropelados por um cara embriagado quando saíram da escola. Eles estavam na esquina esperando o ônibus, foram atropelados, parece que 3 morreram e 4 ficaram gravemente feridos, mas não morreram. E aí o autor pergunta, era chegada a hora desses 3? E aí você começa a pensar, né? Como que colocaram os 7 ali? Como que colocaram os 3 na posição em que iam morrer? E eles tinham que sair da escola todos ao mesmo tempo para chegar naquela posição. O cara que estava embriagado saiu do outro lado da cidade. Então, alguém mandou ele beber para atropelar, porque já é uma coisa meio estranha. Que espírito é esse? Falou, olha, você vai lá, bebe, você tem que atropelar aqueles 3, você tem que matar 3 ali. E já é uma coisa meio estranha. Aí todo o trânsito de São Paulo tinha que estar exatamente coordenado para que ele chegasse naquela curva, naquela hora, com aquela velocidade, com aquele estado de embriaguez suficiente, para fazer a curva na tangência certa e matasse só aqueles 3 e não os 4. Isso é lei de causa e efeito? Me desculpe, mas não dá para acreditar. É demais. Os espíritos têm que ter muito ocupado para fazer tudo isso acontecer, gente. Não é isso aí realmente. Tudo bem, esses 3 tinham que morrer cedo? Tinham. Eu acredito que sim, estava no planejamento deles. Podia ter sido aquele dia? Podia. Podia ter sido que daqui a uma semana um caísse de bicicleta e batesse com a cabeça, o outro fosse atropelado por um ônibus? Podia. Eu acho até que eles tinham um tempo curto de vida previsto e uma morte violenta prevista. Mas o fato em si, ele acontece pela lei da sincronicidade. O que a lei da sincronicidade fez? Fez com que cada um, de alguma forma, fosse convergindo para aquele encontro ali. Senão esse homem que atropelou, ele não teria culpa. Ele estaria cumprindo uma lei, matando os 3, ele seria só um instrumento.
Então é uma questão muito complexa essa questão da lei de causa e efeito, né? A gente tem que tomar muito cuidado com isso. Me preocupa muito, né, quando eu vejo essas mortes que acontecem e as pessoas... Vem logo uma mensagem mediúnica dizendo que a Grécia antiga ele fez isso, em Roma antiga ele fez isso. Pode ser que sim, mas também pode ser que não. É verdade. Muito cuidado é muito com subjetivo essas isso. coisas. Isso não é uma coisa... É muito difícil subjetivo, você é muito fazer subjetivo. essas colocações, Não tem como, né? né? É a mesma coisa das mortes coletivas, né? É. Todo mundo que morre numa situação coletiva estava ali previsto para morrer, aí eu vou... Posso ler ainda? Posso continuar? Vai ter intervalo agora, não? Pode ler. Olha só, lá no livro Evolução em Dois Mundos, o que André Luiz fala? Sobre algumas endemias. Olha só o que ele fala. As endemias são quase sempre doenças que graçam numa coletividade ou região, dependendo de causas simplesmente locais. Devemos, assim, capitulá-las, não obstante os casos kármicos individuais que se agravam por influência delas, no quadro das conquistas higiênicas que o homem é naturalmente obrigado a realizar por si como preço devido ao progresso comum. Então, o que o André Luiz está dizendo? Que pessoas que morrem coletivamente, no caso de uma endemia, alguns vão sofrer mais porque têm comprometimentos kármicos? Sim, é o que ele está dizendo. Alguns sim. Tem comprometimentos kármicos aí, talvez, mas muitos podem sofrer não porque tem algum comprometimento kármico com aquilo, mas que estão ali num contexto de vida onde essas coisas acontecem. É mundo de classificações. Então eles vão morrer ali naquela endemia e não tem como fugir. Uma enchente, uma enchente, por exemplo. Um avião caindo? Talvez um avião caindo. Será que todo mundo que entrou naquele avião que caiu foi direcionado para lá? Será que os espíritos ficaram empurrando? Você tem que ir nesse avião. Eu duvido um pouco. Eu concordo com o André Luiz. Alguns podem ter morrido por uma questão kármica, sim. Os outros que morreram provavelmente tinham um tempo mais curto de vida. Iam morrer em alguma situação curta, breve. Tá? Foi a lei da sincronicidade. Alguns teriam comprometimento de desencarnar naquele momento, naquela situação. Naquele específico. Outros poderiam ser na semana seguinte. Na semana seguinte. E aquele que não embarcou não era para... Aquele não é, aquele deve ter sido ajudado. Aquele tinha o santo forte. Aquele tinha santo forte. Aquele que o carro enguiçou na hora. Que aquele tinha o santo forte. Perdeu o avião. Com certeza, né? É verdade. É. Com certeza. Bom, então quer dizer que essa lei de karma, ela pode aparecer com qualquer pessoa em qualquer época da vida. Está sempre presente, mas ela vai variar de tempo, vai variar no tempo, vai variar de pessoa para pessoa, não é? Às vezes você vive uma experiência, aquilo que a gente estava falando, a lei do karma, ela não é punitiva, ela é educativa. Ela nunca tem a ver com castigo. Não tem a ver com castigo. Aliás, esse peso é um peso que a gente precisa tirar do centro. Atinge também criança ou só em adulto? Todo mundo, todos os seres, né? Quando a criança pode ser também atingida pela lei do karma? Também pode, porque ela é um espírito que traz a sua história pregressa, né? Agora eu pergunto, quando o animalzinho é atropelado, ele está pagando alguma coisa? Tá? Não, de jeito nenhum. Não tá, né? E ele é um ser vivo também, né? Então é a gente verdade. começa a ver que a lei do karma não é tudo isso que a gente tem. Isso aí traz muitas reflexões, né? Porque a gente vê cachorrinhos aí sofrendo no meio da rua aí. João, com doenças ele tá devendo alguma coisa? Cachorro com câncer. Ele está devendo alguma coisa? Vou fazer uma perguntinha aqui. Aí, né? Ligaram uma furadeira aí. Vou fazer uma perguntinha aqui. Então a lei do karma faz com que a gente muitas vezes sofra ou não. Mas é um aprendizado. Nesta sua regressão para identificar os problemas passados das pessoas, para resolver as doenças atuais, há alguma possibilidade dessas pessoas terem nascido em outras épocas como animal? Todos nós, numa época muito remota, já vivemos como individualidades animais, tá? Não, mas não estou falando nessa época. Lá no princípio tem gente. Não estou falando dessa época. Mas já como individualidade. Sim. Né? Sim, mas eu estou falando mais recente, assim como um cachorrinho, um gatinho, uma borboleta. Já tendo vivido como ser humano? Sim. Não, retrogradar não existe. Né? Não, então, o Renato não pode vir com uma borboleta o ano que vem. Só lá na Índia que pode fazer isso. Eles acreditam nisso, na transmigração, né? Eles acreditam nisso. Então, mas a experiência tem demonstrado o ser humano, que não. quando desencarna, o espírito não vem como... Como animal não volta mais, não. Já é um avanço, né? Já é uma estrutura que avançou para o nível de formatação, para o nível de maturidade, que não permite mais ele chegar ali, né? Mas então, eu estava falando dessa questão, né? Que muitas pessoas ainda, e o centro espírita tem que tomar muito cuidado com isso, né? Que esse olhar da lei do karma como um castigo. Porque às vezes a pessoa chega no centro espírita, né?
com uma dor, com sofrimento, e vai ser atendida, vai ser orientada, e a pessoa, você está passando por isso porque você deve ter feito alguma coisa muito errada no passado. Quer dizer, o coitado já está sofrendo, e ainda vão dizer para ele que ele é um pecador, que ele é um devedor, que ele fez alguma coisa muito errada. E aí você coloca um peso maior sobre isso. E a lei do karma não tem um objetivo punitivo. A lei do karma, ela tem como objetivo educativo, né? De ressignificar um ato do passado para que você possa ter uma postura mais saudável diante desse ato. Toda consequência de um ato passado, que advém da lei do karma, ela traz uma mensagem que precisa ser lida. Então, quando você está doente, quando você tem uma vicissitude na sua vida, quando você perde um ente querido, passando por algum problema, pare para se perguntar o que a vida quer me ensinar com isso. Não fique preocupado o que você exatamente fez de erro, a não ser que esse erro te ajude a entender o que você precisa mudar. Mas não fique pensando que você está sendo castigado, porque isso não vai te ajudar em nada. Só vai te colocar numa situação de maior autodepreciação. Então, a lei do karma, ela vem com o sentido de trazer uma mensagem para que você traga uma ressignificação para a sua vida. Aquela minha paciente, a lei do karma estava trazendo uma mensagem para que ela ressignificasse uma vida a dois. Que viver não significava necessariamente estar com o marido. Ela precisava ressignificar essa relação com a vida e encontrar prazer e estar consigo mesma. Estar sozinha, mas não com sentimento depressivo de solidão. Então era essa experiência que ela precisava viver, e a partir do momento que ela entrou em contato com essa mensagem, ela entrou em contato com esse recado que a vida estava trazendo para ela, aí ela começou a realmente assumir o papel dela. Entendeu? Voltou a trabalhar, voltou a realizar suas próprias ações. Então eu sempre digo, né, quando você passa por alguma dificuldade, antes de se lamentar, pergunte o que a vida quer me ensinar com isso. Sim. Porque ali tem alguma mensagem que quer fazer com que você se torne uma pessoa melhor. Não queira te castigar porque você é um pecador. Não é isso. João, você trabalha também com regressão, né? Sim, sim. Eu queria que você falasse sobre isso e onde que a regressão é aplicada, onde você trabalha fazendo isso e qual é a finalidade e para dar informação para o pessoal. Tá. Mas depois vamos voltar para o poder da decisão. Sim, vamos voltar. Porque agora é meu poder da decisão. Não, porque eu quero falar sobre isso, você fala sobre isso, senão acaba o programa e você não fala. Não, com certeza, né? Eu acredito muito que a terapia regressiva, que antigamente era chamada terapia de vidas passadas, depois passou a ser chamada terapia de vida passada, no singular, porque é uma vida única em várias facetas, né? Isso. E hoje em dia a gente tem chamado mais só de terapia regressiva, tá? Então, a terapia regressiva, eu acredito que é um desdobramento dessa própria busca do ser humano pela transcendência, pela espiritualidade. Ela aparentemente surgiu por acaso, com pesquisadores que não eram crentes, que não acreditavam na vida espiritual, que não acreditavam em reencarnação. Eram psiquiatras que trabalhavam com regressão à infância e à vida intrauterina, e que em alguns momentos começaram a se deparar com situações em que memórias que não eram da vida atual surgiram na mente daquele paciente. Eles começaram a querer entender que memórias eram aquelas, né? Anotavam e iam em campo. E começaram a descobrir que aqueles pacientes estavam narrando vidas de pessoas que já existiram. Às vezes em outro país, às vezes em outro continente, numa outra situação. E aí foi que começou todo esse trabalho. Então eu acredito que a terapia de vidas passadas, de vida passada, regressiva, ela vem dentro desse movimento de ajudar o ser humano a entender-se cada vez melhor como espírito, como um espírito que reencarna, que viveu muitas vidas, que está na construção de algo maior a partir das experiências que vão se acumulando. Então, quando você vai compreendendo esse mecanismo da vida, que de alguma forma a doutrina espírita faz de uma maneira muito, muito clara, muito evidente, mas que nem todo mundo está assim aberto, né? Até porque tem alguns preconceitos ligados à questão de religião ou não. Então a ciência ela começou a caminhar nesse sentido de trazer comprovações a respeito da reencarnação, a respeito da vida espiritual, muito em cima dessa estratégia. Você vê, por exemplo, nos Estados Unidos, que é um país muito materialista e protestante, mais de 40% da população americana acredita em reencarnação, que é um dado curioso. E por que será que acredita em reencarnação num país que em parte é materialista e em parte é protestante? Acredita porque foi lá onde a maior parte das pesquisas foram feitas, no sentido da terapia de vidas passadas. Isso teve uma repercussão muito grande. Um que se tornou best-seller foi o Brian Weiss. Sim. Muitas vidas, muitos mestres. Eram descrentes, não acreditavam em nada disso.
e nesse processo se deparou com essa realidade. Então a terapia de vidas passadas, ela tem um objetivo tanto de pesquisa, de constatar a realidade da vida espiritual, a imortalidade da alma, a realidade da reencarnação e as leis que regem esse fenômeno da vida espiritual, da reencarnação, muito paralelo à doutrina espírita. Aquilo que eu falei, eu acho que se Kardec fosse vivo hoje, estava pesquisando em terapia regressiva, com certeza, tentando entender e aprofundar as suas questões, que é o que muitos cientistas espíritas estão fazendo hoje. A maior parte dos profissionais que trabalham seriamente com terapia regressiva no Brasil são espíritas. Não vou dizer que são todos para não errar, mas a maior parte são. Verdade. Que trabalham com seriedade nisso. Né? Então, a coisa séria, né? A terapia regressiva ela tem tanto a função de pesquisa, trazendo uma contribuição muito grande, quanto a função terapêutica, porque ela ajuda as pessoas, muitas vezes, a ressignificarem a sua dor do presente. Ajuda elas a entenderem por que elas estão passando por aquilo e atribuir um sentido àquilo. Então, quando você compreende por que você passa por aquela situação, ela se justifica, essa justificação te acalma e, ao mesmo tempo, você pode agir mais efetivamente no sentido de transformar aquilo que precisa ser transformado. Porque a gente vive hoje num mundo muito imediatista, né? O nosso pensamento ocidental, principalmente esse pensamento capitalista, da indústria farmacêutica capitalista, que tem que vender o remédio, é um pensamento muito de trazer felicidade e prazer a baixo custo. Baixo custo que eu digo assim, sem esforço. O custo é alto, você tem que pagar pelo remédio, mas você não faz esforço nenhum. Você bota o remedinho e passou o sintoma. Só que o dia que você deixar de tomar um remedinho, o sintoma vai voltar. Se você desencarnar e não tiver o remedinho, ele vai aparecer lá. E se ele não for continuar sendo pelo mesmo veículo que ele saía, ou numa depressão, ou numa doença física, ele vai ser por um outro veículo. Porque a demanda interna que está lá por ser resolvida, ela vai eclodir. Não tem jeito. É uma demanda que vem com uma força que é irresistível. Então, a indústria farmacêutica hoje trabalha muito com medicamentos, que muitas vezes são necessários, que às vezes as pessoas realmente estão sofrendo muito, mas trabalha muito com a ideia de resolver o sintoma de uma maneira simples. Só que isso impede a pessoa de entender aquela mensagem e de cumprir o objetivo que aquela doença trazia para a vida dela. Então, a terapia regressiva, ela ajuda muito a pessoa, na medida que ela vai entendendo a construção do passado, que a levou a esse momento de dor no presente, ela vai entendendo esse histórico, ela dá sentido ao seu sofrimento e ela entende o que precisa ser mudado para efetivamente esse sofrimento deixar de existir. Só uma pergunta. Fale. 99% das pessoas que estão assistindo o programa estão se questionando nesse momento. Eu posso ir lá no seu consultório fazer uma regressão para saber se eu fui algum rei ou uma rainha lá, só por curiosidade? Se eu fui rico, se eu fui rico, se eu fui pobre, se eu fui bonito, se eu fui feio. Eu posso ir lá só por curiosidade? No meu consultório não vale a pena ir, porque eu não vou fazer essa regressão assim. Tem algumas pessoas que até se prestam a isso, mas tem que tomar muito cuidado. A princípio, a terapia regressiva não tem, assim, grandes perigos, a princípio, mas tem que ser com uma pessoa séria. Agora, ela tem que ter um objetivo, é isso que eu estou falando aqui hoje, né? Ou o objetivo é uma questão de pesquisa, ou o objetivo tem uma demanda específica que é ajudar a pessoa num sofrimento do qual ela não está dando conta. Né? Então, essa demanda é específica. Procurar só por curiosidade... Ela pode ir lá fazer uma pesquisa. Uma pesquisa, se ela já foi alguma coisa. Não, mas a pesquisa seria uma pesquisa com metodologia científica, né? No sentido de comprovar alguma coisa. Por exemplo, de comprovar a ideia da reencarnação. Eu acho que já merecia hoje, é porque eu não tenho mais tempo, estou assim muito atarefado, mas eu acho que hoje já merecia uma pesquisa séria, baseada em terapia regressiva, para a gente entender melhor a lei do karma. Eu acho que merece. A gente está faltando um estudo sobre isso. Está faltando um estudo que nos leve a entender melhor a lei do karma. E a lei de causa e efeito, a terapia regressiva, ela traz a oportunidade de você ver a pessoa ao longo de 2, 3, 4 vidas sucessivas e ver e comparar com outras pessoas e realmente montar uma teoria em cima disso. Eu acho que existe essa demanda que precisa ser ocupada. Esse questionamento precisa ser ocupado. Você quer dar o endereço do seu consultório? Não, eu não vim fazer marketing, não. Estou querendo ganhar alguma coisa. Depois eu vou passar. Eu quero uma consulta de graça. Eu quero saber se eu fui o faraó lá. Consulta de graça. Mas você sabe que isso é uma coisa... Eu atendo lá em Saquarema, tá? Mas quem quiser falar comigo, qualquer coisa, ó, João Carvalho. Só botar lá no Google, João Carvalho, psicanalista, que vai aparecer meu nome. Eu tenho um site que é joãocarvalho.com.br. Lá vai falar comigo, vai ter e-mail, vai ter tudo, telefone, pode falar comigo, né? Mas, enfim, eu acho que as pessoas estão mais abertas para esse campo de estudo, para essa possibilidade terapêutica.
Eu acho que está trazendo uma contribuição muito grande para a gente entender melhor a vida. E vamos ver, estamos trabalhando. Eu queria falar, você falou do faraó, né? Às vezes as pessoas acham que todo mundo que vai fazer regressão vai encontrar um personagem famoso. Isso é raríssimo. Até porque os personagens famosos são poucos. Muito menos do que os seres humanos comuns que transitam por aí. Então, a maioria das pessoas vai ter memórias de seres humanos comuns. Um ou outro é um personagem famoso? Sim, mas é muito raro mesmo. Vamos botar aí... A maioria pede chinelo. A maioria pede chinelo, como todos nós que estamos aqui. São pessoas comuns no dia a dia. Com certeza, todos nós estamos Deixa eu só dar uma resumidazinha aqui do que você falou, porque nós estamos faltando menos de 20 minutos. Eu queria falar do poder das decisões ainda. Sim, vou perguntar para você, justamente para poder entrar nisso. Para poder chegar isso aí. Então, chegamos à conclusão que as nossas doenças físicas e psicológicas têm a ver com a lei do karma. Isso aí, sim, com certeza. Você falou aí, não tem como São fugir disso. São manifestações sintomáticas de alguma demanda que você guardou dentro de você. E para a gente conseguir resolver isso, a gente tem que, como é que a gente pode agir? Qual é a melhor maneira de a gente agir para a gente resolver esses problemas aí, né, alterar esse seu karma aí? Então, a primeira coisa, o karma está estabelecido, a primeira coisa que você tem que fazer é entender a mensagem que o karma está te passando, tá? Porque a gente faz muitos pontos cegos, sabe, Renato? A gente às vezes acha que é uma coisa e não é. Então a vida vai tentando mostrar a gente. Cuidado quando alguém disse para você mais de uma, duas vezes que você é assim. Cuidado. Porque às vezes as pessoas que mesmo quando nos querem mal, elas dizem algumas coisas, mas que podem ser verdades. E os sintomas que advêm por conta de um relacionamento kármico, de uma questão kármica, eles vêm trazer uma mensagem para você. Então a primeira coisa é, quem já está vivendo uma situação dessa, tente fazer uma leitura. O que essa situação está me propondo? Que mensagem esse problema está me trazendo? O que eu preciso mudar em mim? Porque, na medida em que você mude aquilo que precisa ser mudado, ou se você mudar antes da própria lei se cumprir aquilo que precisa ser mudado, a lei deixa de ser necessária. Por isso, inclusive, que a lei não é punitiva. Porque se fosse punitiva, ela não se transformaria. Sim, eu acho. Você foi condenado a pagar pela lei do karma algo que você fez. Então, se você mudasse, ficasse bom, maravilhoso, você ia pagar do mesmo jeito, que seria um determinismo. E não é assim. Na medida em que você muda, o determinismo, né, a obrigação de passar por aquilo que você fez, deixa de existir. Tem uma frase da Joana de Ângeles, no livro O Homem Integral, que é uma frase que é muito marcante, em que ela justamente corrobora com essa ideia. Ela fala assim, a resolução para ser feliz, olha só o que ela fala, a resolução para ser feliz rompe as amarras de um karma negativo. Ela fala literalmente isso. Vou terminar a frase. A resolução para ser feliz rompe as amarras de um karma negativo. Faz-se o ensejo de se conquistar mérito em favor de si mesmo, do próximo e da coletividade. Então, na medida em que você muda, na medida em que você antecipa esse convite que a lei do karma vai te fazer para mudar, e você começa a mudar antes de alguma coisa acontecer, você muda em você mesmo, você muda no seu relacionamento com a vida ao seu redor, aquilo que poderia ter que acontecer vai deixar de acontecer. Por isso, conforme Kardec, os espíritos falam para Kardec, não existe fatalidade nenhuma que não possa ser mudada. Não existe nenhum sintoma, nenhum desdobramento da lei do karma que seja inexorável, que não possa ser mudado. Ele sempre pode ser mudado, inclusive por antecipação, na medida em que você mude o comportamento anterior que geraria aquele retorno kármico. Se você mudar esse comportamento anterior e se tornar uma pessoa melhor e consertar aquilo que iria ser consertado pela enfermidade, pela doença, pelo problema, você se imuniza de passar por aquela situação. Então eu tenho um poder de decisão para mudar o karma? A gente tem o poder de decidir, você tem o poder de mudar o seu karma. Com certeza. A Joana de Ângeles fala isso, a resolução para ser feliz rompe as amarras de um karma negativo. Você tem o poder de mudar o seu karma na medida em que você vai mudando as motivações que te fazem estar onde você está hoje. E você tem o poder de construir um karma melhor para você, que seria o Dharma, né? Algo positivo, na medida em que você investe no presente numa atitude mais saudável diante da vida. Por que eu digo uma atitude mais saudável diante da vida? Porque muitas vezes as pessoas seguem um script de comportamento que está lá nas religiões, mas nem sempre elas são aquilo que elas estão dizendo ou fazendo. Entendeu? Então, uma relação mais saudável com a vida é uma relação que vem de dentro para fora. Porque é isso que vai ditar o cumprimento da lei kármica.
né? É a sua essência, é a sua forma de pensar, de sentir, é aquilo que é mais espontâneo em si, dentro de você. Porque é isso que vai gerenciar essa sincronicidade. Então, as decisões que você toma hoje, elas vão ser a antecipação daquilo que você vai viver amanhã. Dependendo de como você vive hoje, dependendo das escolhas que você faz hoje, em função do seu bem-estar, de um bem-estar saudável, não do bem-estar egoístico, mas de um bem-estar espiritual, de uma pacificação da sua alma, de uma reeducação dos seus sentimentos, de uma reeducação da sua relação com o próximo, com a sociedade, mais altruísta, menos egoísta. À medida que você vai fluindo mais com essa ordem cósmica da vida, você vai se tornar uma pessoa predisposta a ter um karma positivo, a receber de volta coisas boas. Isso pode ser feito fora das religiões ou obrigatoriamente tem que ser dentro de uma religião? Não, com certeza pode ser feito fora das religiões, é um processo interno. Na verdade, as religiões são caminhos, as religiões são espaços que favorecem o nosso pensamento, o nosso estudo, a nossa reflexão, mas o processo é interno. É interno e pessoal, porque ninguém evolui pelo outro. Ninguém vai se melhorar pelo outro. Cada um, você pode até ajudar o outro, você pode até orientar, ó, presta atenção nisso, cuidado naquilo. Né? Ajuda, mas se cada um não fizer o seu movimento interno, não vai adiantar nada. Então, tem muitas pessoas que frequentam as instituições religiosas, mas não estão fazendo esse movimento interno. E tem pessoas que não frequentam e já estão fazendo. É verdade. Então, a questão é pessoal. Isso desmerece o papel das religiões? Não, de forma nenhuma. As religiões têm o seu papel no sentido de ajudar o ser humano nesse crescimento. A encontrar um caminho, né? Mas elas não dão nenhuma prerrogativa, nenhuma prioridade em função do que você vai receber de volta. É agora uma pergunta que agora tudo que você falou me deixou aqui encucado. E até onde vai meu livre-arbítrio nesse caso aí? É uma boa pergunta, né? Essa pergunta é complexa. Posso ter, ele é livre mesmo ou ele tem um... Tem limitações para esse livre-arbítrio, né? Isso é que eu... E a gente tem que olhar sobre dois pontos de vista, né, Renato? Do ponto de vista espiritual, tem as limitações. Eu gosto de comparar com a Terra, sabe? A Terra gira em torno de si mesma, seria o nosso livre-arbítrio. Mas ela não pode fugir de girar em torno do Sol, ela não vai escapar disso. Com certeza. Então, nós giramos em torno de nós mesmos, com certeza, do nosso desejo, sim, você pode escolher muitas coisas, mas você não vai escapar dos contextos da vida onde você está inserido. Não tem como. Então, você tem um livre-arbítrio? Tem, mas esse livre-arbítrio tem limitações. Agora, tem um aspecto psicológico na questão do livre-arbítrio que hoje é muito sério, eu tenho falado isso muito para as pessoas, né? E muitas pessoas têm feito escolhas erradas para a sua própria vida, ingenuamente, por se deixar levar pelas ideologias. Nós estamos vivendo um tempo onde a informação ganha um status de majoridade, né? Dentro um status majoritário, dentro da capacidade de influenciar o ser humano. Então, muitas vezes nós fazemos coisas que não queríamos fazer, mas só fazemos porque aceitamos essa indução do sistema. Então, a mídia hoje, ela vive em função de vender produtos e serviços. E para vender o produto e o serviço, ela não está preocupada se aquilo vai te fazer bem ou não. Ela não está preocupada se aquilo vai ser útil ou não. Ela quer vender. Então, ela vai te dizer que aquilo quer fazer útil. Ela vai pegar... Por que a mídia hoje se utiliza tanto da questão da sensualidade e da sexualidade para vender imagens? Porque é o que toca mais o instinto humano. É o que vai mexer mais com o ser humano. E o ser humano se vê seduzido por aquilo. E aí ele faz escolhas que muitas vezes ele nem quer, muitas vezes não está pronto a viver. Por que o ser humano está tão endividado? É endividado no cartão de crédito, é endividado no lixo, é endividado com a agiota, é endividado com todo mundo, não consegue... Por quê? Porque ele compra sem parar para pensar. E por que ele compra sem parar para pensar? Porque ele está sendo induzido. Então, cuidado, gente, que o nosso livre-arbítrio ele está sujeito tanto às injunções do contexto, por conta do determinismo espiritual onde você nasce, daquele contingência toda ali da sua história de vida, mas também o seu livre-arbítrio está muito cerceado pela influência que você acolhe, né, que é introjetada dentro de você e que faz você tomar decisões que às vezes não são em seu próprio benefício, mas que você acredita que são porque te dizem que você deve fazer aquilo, porque aquilo vai te fazer feliz. Mas aquilo, na verdade, vai fazer mais feliz é a conta bancária lá de um monte de indústrias, de empresas, de um monte de coisa que quer vender esse produto. Nada contra o sistema. O problema é como que esse sistema se tornou selvagem e egoístico, em detrimento da própria felicidade humana. Então a gente tem que tomar muito cuidado. O que me convém para ser feliz? Me convém o quê? Me endividar todo para ter o melhor carro que eu possa comprar?
Ou me convém ter um veículozinho mais simples, né? O bugre, que me leva para lá ou para cá, mas eu não estou devendo a ninguém, eu deito na cabeça, no travesseiro e durmo tranquilo. É verdade. Cada um tem que responder essa pergunta para si próprio. Porque eu vejo pessoas no consultório mesmo. Vejo pessoas que chegam lá com problemas financeiros sérios porque não pararam para pensar onde estavam botando a mão. E por que fazem isso? Porque o sistema, ele é selvagem nesse sentido. É o ter. Né? É o ter por ter, né? Porque o sistema precisa disso. Aliás, essa é uma mudança ideológica que a gente vai ter que fazer em breve, né? Repensar, não mudar de um sistema para outro, não estou entrando nem nesse mérito, mas pensar o sistema, qualquer que ele seja, de maneira mais saudável para o ser humano e menos agressiva, menos selvagem como tem sido. Por que a gente toma tanta decisão errada? É porque somos ainda muito imaturos, né, Marcos? Muito imaturos. A nossa maturidade espiritual, ela ainda é muito restrita. Você vê que uma das questões que nos fazem vulneráveis a essa influência toda da mídia é a necessidade de quê? De ser aceito. Por que a pessoa quer comprar a roupa de marca, quer comprar o carro melhor? Por quê? Porque ela é a necessidade de ser aceito. Então isso é insegurança, é imaturidade, é medo de ser rejeitado. Então você vai tomando decisões em função daquilo que o outro espera de você. Você quer ser agradável ao outro, mas não necessariamente agradável a si mesmo. Então nós tomamos decisões erradas por imaturidade psicológica, por imaturidade espiritual. Então eu digo para as pessoas, querem construir uma vida melhor, querem usar a sua capacidade de decidir para construir uma vida melhor para o futuro, e esse futuro pode ser imediato, pode ser um futuro daqui a pouco, né, que vai se desdobrando cada vez mais diante da sua vida. Comece a entender melhor a vida, comece a entender melhor a vida espiritual, comece a entender melhor a sua própria vida psicológica, como que funcionam essas energias, essas forças que estão presentes dentro de nós mesmos, para que a gente possa realmente agir com mais liberdade. É verdade. Eu me lembro muito da frase, né? Conhecereis a verdade vos libertará. Lá do Espírito de Verdade, né? Isso. Fala isso, né? Então, e a gente tomou muito isso, muito tempo, eu às vezes ainda vejo até alguns autores palestrantes falando nisso, que é a verdade espírita, como se tivesse diz assim, conhecereis a verdade espírita e a verdade vos libertará. O espiritismo traz uma grande contribuição, com certeza que traz. Mas a verdade que liberta é justamente essa compreensão abrangente da vida, de quem você é, da vida espiritual, da vida onde você está inserido, dos mecanismos emocionais que fazem com que você seja do jeito que você é. Quanto mais você se informa, quanto mais sabedoria você tem, maior gama de associações você pode fazer para tomar decisões corretas em favor de si mesmo. Quanto menos você conhece, menos decisões corretas você vai tomar. Tem até um provérbio chinês que diz, né, quem não sabe para onde vai, qualquer caminho serve. Então, se você não sabe para onde você vai qualquer caminho. E às vezes vai se deparar com uma situação que você não gostaria. É verdade. Meu amigo, nós já estamos no finalzinho do nosso programa, faltam só 7 minutinhos. Então, eu gostaria que você falasse para o nosso público, fechasse o tema e se despedisse aí do nosso público aí, das pessoas que estão nos assistindo aí há quase 1h30 de programa. Então, né, agradecer a oportunidade de estar aqui, Renato, né? É sempre muito bom estar com você, dar os parabéns a você, o Marcos, aí, por essa empreitada valorosa que vocês realizam aqui, dando essa oportunidade, né, das pessoas se informarem, das pessoas terem referências. Nosso objetivo aqui não é catequizar ninguém, com certeza. Mas o objetivo de fazer com que as pessoas tenham referências cada vez maiores para se entenderem, para entenderem melhor a vida ao seu redor, né? Nós estamos vendo um momento de transição planetária, de muitas aflições, muitas angústias, muitas incertezas, muitos medos. E com certeza, aquele que tiver mais consciência, mais lucidez sobre os fenômenos da vida, vai agir com mais precaução, vai se angustiar menos, vai ficar menos presos à relatividade de pequenas coisas. Quando você vê a vida de um ponto de vista muito pequeno, de um prisma muito pequeno, esse ponto de vista parece muito grande, muito impactante. Mas quando você alarga o seu ponto de vista, você vai relativizando os fatos. E eles perdem tanto toda a força em função de outros aspectos que estão ali diante de você. Então, entender melhor a vida, procure se informar, procure ler, procure estudar, procure meditar. Meditação é um fenômeno muito importante, nos reconecta com o poder criador da vida. A gente aprende não só lendo e estudando, mas a gente aprende também meditando, porque você abre os canais da sua percepção para absorver sensações, insights, intuições, que vêm mostrar coisas para você, sobre você mesmo.
Muitas vezes você está querendo uma resposta de uma forma obstinada e não encontra, e quando você silencia, a resposta vem. Então, o que é meditação? Verdade. Esse momento de silêncio. Estudar é importante, com certeza, mas fazer silêncio também é importante. Parar para se ouvir, parar para ouvir a sua voz interna. É um momento de muito trabalho para cada um de nós individualmente e para todos nós enquanto coletivo. Se nós queremos um mundo melhor para a gente viver, cada um vai ter que cumprir a sua parte. E na verdade, até para a gente encerrar com essa colocação, a lei de causa e efeito, a lei do karma, ela traz implícita um sentido que é absoluto, é responsabilidade. A grande função da lei de causa e efeito, da lei do karma, é nos fazer entender a responsabilidade que cada um de nós tem com a vida, em nós mesmos e ao nosso redor. Essa é a grande função. Porque quando você se torna responsável por construir a sua vida de maneira melhor, mais feliz, e o mundo ao seu redor mais feliz também, é nesse mundo que você vai viver. Então, seja responsável com as suas ações, seja responsável com os seus pensamentos, com as suas palavras, porque é nesse mundo, é nessa responsabilidade que você criar consigo mesmo, é nesse mundo que você vai viver. Então, meu abraço aí a todos os nossos telespectadores, aos amigos que estão me ouvindo aí, me vendo, e muita paz para todos nós. Meu querido amigo, muito obrigado mais uma vez. E vamos ver se até o final do ano eu vou te chamar mais uma vez para você vir aqui, tá? Falar com a gente. Esse programa vai ser retransmitido hoje ainda, às 21 horas na TV Regeneração. Tá? Então entra lá no site www.tvregeneracal.org.br. Tá aí, ó, na telinha aí, ó, e botou aí o endereço. Você pode acessar esse site. 9 horas estarei retransmitindo esse programa, que foi maravilhoso, muito bacana, para a gente entender muita coisa. Ou seja, no final de tudo, só depende de cada um de nós, né? Com certeza. Essa é a regra. Depende das nossas decisões. Se quisermos ter uma vida melhor, que sejamos melhores, né? Isso é que nós temos que entender e colocar em prática, né? A gente tem que entender, como você falou, estudar, ler, abrir nossos horizontes, a nossa mente para coisas novas, né? E quanto mais a gente entender, mais a gente lê, mais a gente vai abrindo nossa mente e entendendo o que é a vida, né? Essa vida, né? A complexidade da vida, o que nós estamos fazendo aqui, por que a gente vem aqui, para que a gente reencarna, né? Tem um quê, tem um sentido, tem um porquê. Com certeza é aprendizado. Não é de punição, é de aprendizado. Com certeza. Né? Então isso é que a gente tem que entender e que depende de cada um de nós. Nós temos que tomar a decisão de melhorar nossas vidas. Por isso que a gente estuda, a gente tem que estar sempre estudando e aprendendo. E trocando ideias, experiências, né? Que é assim que a gente vive. A lei de sociedade que Deus criou é para isso. Você passou aqui um monte de conhecimentos bacanas para a gente vai parar, pensar, refletir e nós vamos transmitir para outras pessoas. Essa troca de ideias é que faz com que a gente cresça. Com certeza. Né? Aliás, posso fazer uma parte pode, rapidinho? Pode. Tem uma lei da biologia que se aplica à psicologia, que se aplica à lei espiritual, à vida espiritual. Quanto mais um organismo se fecha, menos ele evolui, porque menos ele troca com o meio externo. É uma lei da biologia. Psicologicamente, espiritualmente, essa lei se aplica. Quanto mais você se fecha, menos você evolui, porque menos você troca com as pessoas ao seu redor. Sim, trocar experiências, né? Aprendizado, é muito bom. E semana que vem nós vamos aprender mais um pouquinho aqui com a minha querida amiga Eulália, lá do Centro Espírita Amor e Caridade. E nós vamos falar sobre a parábola do joio e do trigo. Então, que todos tenham uma semana maravilhosa, de muita paz. Daqui a pouco, às 21 horas, estaremos lá na TV Regeneração, retransmitindo o programa, com muito carinho, com muito amor, refletir. Porque todos nós queremos ter paz, ter tranquilidade, ter felicidade. Mas depende de cada um de nós. Vamos fazer, cada um de nós, a nossa parte, para que a gente possa, com isso, termos um planeta melhor, uma cidade melhor, um país melhor, né? E, com certeza, todos nós vamos ter esse retorno para todos nós. Muita paz a todos e até semana que vem com mais um programa Espiritismo em Foco. Até lá.